Quando eu retornei de Portugal, eu tive um convite de um amigo meu, em 50 e poucos anos. Nós jogamos juntos no Vasco, iniciamos juntos. Ele tinha vindo do Olaria, veio para o Vasco, foi comprado pelo Vasco, é o Miguel. Mas eu não sabia de nada. Ele aí me ligou para minha casa, vem aqui no Rio que eu quero conversar contigo na Praça 15. Aí eu fui na Praça 15. Ele falou, vamos lá na Urca, porque eu fiz um curso de treinador, o primeiro curso na Escola de Educação Física. Ele tinha feito. E, vai ser legal você fazer, cara. E, mas eu não quero ser técnico. Mas faz a porra do curso, cara. Aí, fui lá, aí me inscrevi para poder fazer o segundo curso. E nesse segundo curso, quando eu me inscrevi, nós tínhamos lá uma assistente social da AGAP, FUGAP, e ela me falou, há quantos anos você não estuda? Eu falei, já tem quase 20 anos. Ela falou, vamos fazer o seguinte, esse curso são 32 alunos. E vem 3, 4 alunos de fora do país, são pessoas formadas em educação física, engenheiro, uma série de coisas. E então vai ser um nível muito bom, nível alto. Então você vai fazer o seguinte, vai ficar um mês, você vem aqui na FUGAP e eu vou te preparar para você entrar nesse curso numa condição melhor. Porque é muito tempo que você não estuda. E isso eu fiz. Fui lá durante um mês, aí me preparei com ela e aí teve início o curso. No início desse curso, foi colocado pelo comandante da Escola de Educação Física que o aluno que não faltasse, que não se apresentasse barbudo, roupa suja e horário atrasado, esse aluno não assinaria um livro de ouro. Para assinar um livro de ouro, só assinava um. Tinha que ser o cara. E, como é que eu já estava com dificuldade, muito tempo sem estudar. Tinha lá o irmão do Zico, o Antunes, que era formado em administração, tinha lá 2 faculdades e outros mais. Eu falei, como é que eu vou assinar esse livro? E então, eu falei, eu tenho que assinar esse livro. E eu também tive do almirante Heleno Nunes, que era o presidente da CBF, que se eu tirasse entre os 4, ele me colocaria na Arábia, porque lá ele só queria os melhores. E então eu tinha esse objetivo. Comecei o curso, me dedicando. Eu saía ali do Coelho, que eu morava no Coelho, vinha até Alcântara a pé, estrada de chão, às vezes chovendo, era preciso botar um saco de arroz no tênis branquinho. Pegava o ônibus no Alcântara, soltava na Central, e na Central eu pegava outro ônibus para chegar na Urca 6h30. Eu nunca cheguei atrasado, nunca cheguei sujo, sempre barbeado, e com isso eu consegui tirar o segundo lugar nesse curso. Então foi uma experiência, um objetivo que a gente sabe, se você focar no que você quer, você acaba conquistando. E a minha conquista foi eu ter tirado o segundo lugar. Aí o Eurico me chamou, fizemos uma reunião lá na sala dele, e aí ele me perguntou se interessava eu ir para o Amador. Eu disse que sim. Ele me indicou para o Enio Andrade. O Enio, ele era o supervisor de toda a categoria de base. E aí o Enio falou para mim, Jailson, eu tenho uma vaga no Júnior, mas eu não vou te colocar no Júnior. Eu quero te colocar
no juvenil, para que você ali pegue uma experiência boa e aí você possa galgar uma situação melhor para o futuro. Eu, chateado, mas aceitei e eu falei, eu tenho que ser campeão para me tentar subir. E nós fomos campeões de juvenil. Fomos campeão de juvenil e dali, ano seguinte, eu já cheguei ao júnior. Foi aonde deu início uma grande campanha que nós fizemos. Foram praticamente 5 sextaças São Paulo. Uma delas eu fui vice-campeão. E Belo Horizonte, onde eu fui também campeão em Belo Horizonte. E dali surgiu, outras oportunidades para mim poder trabalhar em outros clubes. Dali eu fui pro Bragantino, eu vim aqui para o Saquarema e comecei a rodar. Bragantino, Saquarema, Rio Branco, também trabalhei no Rio Branco, fui jogador e depois voltei como treinador. E o Americano de Campos, eu não joguei lá, mas fui treinador lá. E também no Volta Redonda, onde eu joguei e depois voltei a ser treinador. Eu tive lá no Vasco um convite de um amigo meu, o Miguel, porque o Antônio Lopes já estava lá e levou o Miguel e o Santana, que era o massagista. E aí o Miguel me convidou para ir trabalhar no Sub-20 e levou o Rubem Galaxy, para poder trabalhar na Sub-16. Então ficamos nós 3 lá como treinador, porque o Antônio Lopes voltou. E aí eu auxiliava o Miguel e também trabalhava observando o Sub-20, que a gente ia disputar uma competição logo após o término da competição no profissional. E acabou que o Miguel não conseguiu classificar, já estava quase no 10º mês e achou melhor se desligar. E pediu para que eu e o Rubem continuasse até o final do nosso contrato, para depois então a gente retornar ao Brasil. Foi maravilhoso, uma língua diferente, uma cultura diferente, tudo diferente. Eu lá também levei a minha família, meus filhos, minha esposa, e foi uma experiência muito boa, em todos os sentidos. E depois retornei ao Vasco novamente, porque eu fui emprestado. Retornei ao Vasco e dei seguimento à minha carreira. Voltei para o Júnior e depois de alguns anos, de alguns títulos na categoria de Júnior, acabou que eu fui ser auxiliar do profissional, observador técnico dos jogos que o profissional ia enfrentar no domingo seguinte. Fiz isso com o Antônio Lopes, com o Zagallo, com muitos treinadores que passaram lá, com o Joel Santana. Todos esses treinadores, a gente tinha que fazer essa observação e passar para eles que, em cima disso, eles iam trabalhar a equipe que ia enfrentar o adversário seguinte. O que acontece? Eu não gostaria de trabalhar com meu filho, Eu cheguei pro Isaías e falei, eu não quero trabalhar com ele, porque eu achava que ia ter muita dificuldade. Hoje, a gente vê todos os treinadores aí com os filhos juntos, mas naquela época não era normal isso. Aí eu falei com Isaías que eu não queria trabalhar com meu filho. O que ele fez? Ele
não subiu o meu filho para o júnior, manteve ele no juvenil e eu fui para o júnior. E acabou que um período que nós estávamos em treinamento, ele me chamou na parte da tarde para mim assistir um jogo. E quando eu cheguei lá, quem é que estava jogando? Meu filho. Meu filho jogando. Ele não rebaixou, ele subiu. Eu estava no juvenil e ele subiu para o júnior. Ele subiu para uma categoria acima. Entendeu? Foi diferente. Em vez de ele se manter no júnior, ele foi pro. Em vez de ele se manter no juvenil, ele foi para o júnior. Aí quando eu fui campeão de juvenil, aí o Eurico me chamou e falou, ó, o teu filho é um profissional igual você, cara. Você tem que entender que ele é um profissional, você também é. Você tem que trabalhar com ele, cara. Foi quando eu fui trabalhar com meu filho no júnior e aonde nós tivemos bastante sucesso. Nós fomos campeão da Taça Belo Horizonte, ele jogou, fomos campeões aqui também, no Carioca, no Otávio Pinto Guimarães, até que ele teve um convite para ir para Natal. Ele saiu para jogar em Natal, no América de Natal, foi até campeão lá. E eu continuei no Vasco. O que aconteceu é que esse pessoal de juvenil, que nós fomos campeões, subiram, veio para o júnior. Então, eu já tinha 1 ano de trabalho com ele no juvenil. Eles vieram para o júnior, onde nós encontramos uma outra turma no júnior. E então, foi bem mais fácil de eu dar continuidade a um trabalho. Ali a gente tinha o Valdir, tinha o Pimentel, tinha o Jardel, tinha o Felipe, tinha o Pedrinho, tinha o Elton, jogadores que renderam ao Vasco uma fortuna. Tinha o Leandro Ávila, que foi capitão do Vasco, tinha o goleiro, o Elton, né, que foi para Portugal, ficou lá quase 10 anos, foi sucesso lá em Portugal. E foi uma experiência maravilhosa, uma experiência boa, com muitas vitórias, muitos títulos. Eu fui à Taça São Paulo diversas vezes. Tinha uma vez, 1 ano lá que eu fui para a Taça São Paulo, eu fui vice-campeão. E depois que eu saí, entrou o Gaúcho. Logo, 4 dias depois, ele viajou para a Taça São Paulo com aquele time que eu já tinha preparado uns 3 anos anterior e foi campeão com esse time lá na Taça São Paulo. Eu não tenho dúvida que se eu tivesse ido, também teria sido campeão. Mas eu optei em não ir, mas ir trabalhar com a equipe profissional. No americano, eu fiquei lá 1 ano. Também comecei a pegar jogadores experientes, jogadores já rodados, jogador em fim de carreira. Foi meio complicado com alguns jogadores, principalmente jogadores que já estavam encerrando. Peguei o Luizinho Tombo, tá? E outros mais. Tinha uns 2 jogadores que foram do Bangu, e tinha o próprio americano mesmo, tinha alguns jogadores já veteranos. E lidar com esse pessoal é difícil. Ainda mais numa linha que eu vinha do Lopes, do Miguel, numa linha dura, onde a gente trabalhava muito, trabalhava com a disciplina. Então foi muito difícil, mas consegui. Nós fomos campeão do interior e depois vice-campeão. Nós disputamos com o Fluminense, perdemos nas penalidades no último jogo lá, onde o Fluminense conseguiu o título.
O São Cristóvão é uma empresa chamada La Parole, são dois empresários, e mais esse meu amigo, o Nelsinho, que me fez esse convite para a gente iniciar um trabalho no São Cristóvão. Aí eu fui para lá, esse ator, Leal, não sei o que, Leal, lembra dele? Artista de televisão, ele estava lá como treinador. Eu cheguei lá, infelizmente a gente estava iniciando um trabalho, tivemos que reformular tudo. Foi todo mundo embora e iniciamos um trabalho. Qual era a finalidade? Era botar o time numa divisão acima. E aí fizemos as contratações, foi para lá o Moreno, foi para lá diversos jogadores, alguns jogadores de nome. Mas aí eu já estava mais experiente, já estava mais... E também tinha um apoio maior, né? O clube pagava em dólar, pagava prêmio em dólar, pagamento nosso em dólar, material tudo de primeira. Então você chega com os pés mesmo fincados no chão e você determina aquilo que tem que ser feito. Foi diferente do americano, onde já cheguei lá e encontrei uma estrutura formada e aonde os jogadores cheios de vícios, foi muito difícil. E então eu comecei no São Cristóvão, fazendo o trabalho, e nós conseguimos alcançar a divisão, que foi a divisão do Campeonato Carioca. Disputamos o Carioca, foi uma passagem muito boa também. Aí já foi uma situação diferente, porque ele já era profissional, né? E eu profissional, e ali foi escolhas. Preciso de quê? De um volante. Fomos buscar o volante. Eu preciso de um ponta esquerda. Fomos buscar. Eu preciso de um zagueiro. Ele estava lá em Natal. Manda buscar o Emerson lá em Natal. Ele veio para ser o zagueiro. Então, foi bom. Foi muito bom, porque aquilo que nós traçamos foi o que nós conseguimos, que foi botar a equipe na parte de elite, do elite aqui do Rio de Janeiro. O que acontece? Eu retornei ao Vasco e aí já retornei como coordenador, porque eu saía e voltava. Quando tinha algum lugar, algum espaço onde não tinha treinador, eu entrava. Como tinha treinador na categoria de júnior, aí eu me encaixei como coordenador. Aí eu já fui ser coordenador das categorias de base. E nesse intervalo, eu recebi um convite de um deputado lá no Espírito Santo, para mim ir para o Espírito Santo para poder desenvolver um trabalho numa equipe que eu já tinha jogado e que eu tinha boas recordações. Aí fui para lá. Fomos para lá e classificamos também a equipe lá. E depois retornei ao Vasco novamente. Sempre retornando ao Vasco. Eu cheguei ao Vasco com 17 para 18 anos e saí quando me aposentei, aos 65 anos. Mas, às vezes que eu saí emprestado, mas sempre com vínculo no Vasco. Essa competição é a competição que todas as equipes querem chegar, quer ganhar, que é a Taça São Paulo. E nós nos preparamos para ir para a Taça São Paulo e fomos com Elton, Rogério, alguns jogadores de destaque. Alguns jogadores que fizeram uma campanha muito boa aqui no Rio, Matera, e um jogo lá contra o Corinthians, o estádio cheio, um domingo feriado, domingo muito bonito, onde nossa equipe, rapaz,
Foi uma situação excelente, cara, um futebol bonito, envolvente. Nós dominamos o jogo, tivemos algumas oportunidades muito boas e não conseguimos marcar o gol. E o jogador Edu, esse jogador, numa bola lá de fora da área, acertou uma bola num goleiro que era o Elton, um grande goleiro. E essa bola foi lá no ângulo e perdemos o jogo de 1-0. E com isso nós trouxemos para o Vasco da Gama um vice-campeonato injustamente, mas faz parte do futebol, né? Assim que eu saí do Vasco, que eu peguei meu passe no Vasco, eu fui para Volta Redonda, quando se iniciou o Volta Redonda. Foi uma campanha maravilhosa do Volta Redonda e minha também. Eu tive muito sucesso em Volta Redonda e eu tive uma outra chamada para mim ir para Volta Redonda como treinador. Fui, fiquei lá praticamente quase um ano, aonde a campanha foi uma campanha regular, porque o Volta Redonda naquela época não estava na alta. Pegamos ele com muita dificuldade, mas fizemos a nossa campanha, como faz hoje o Bangu, o Madureira, e consegui fazer o meu trabalho lá no Volta Redonda e sair de lá muito satisfeito. Eu sempre tive um bom relacionamento dentro do Vasco, até porque fiquei lá esses anos todos, né? Uma conduta sempre perfeita, e então as pessoas me conheciam e tinha confiança no meu trabalho. E eu fui convidado muitas vezes por muitos treinadores diferentes, o Zagallo, esse rapaz que está no Grêmio agora, o Renato Gaúcho, o Joel Santana, o Lopes, para poder fazer as observações dos jogos, né? E nessas saídas pelo Brasil afora, que hoje estava em São Paulo e semana que vem eu já estava no Rio Grande do Sul e depois ia para Minas. E você tinha dificuldade, às vezes, de chegar e de encontrar ingresso. Em alguns jogos você não tinha ingresso. Eu lembro de um jogo em São Paulo, Palmeiras e Santos, um jogo assim, não me lembro. Não tinha. Para mim entrar dentro do estádio, eu entrei através da torcida do Palmeiras. Eu nem paguei ingresso, cara. Eles me jogaram para dentro do estádio e eu ficando lá no meio da torcida. Foi uma experiência interessante. E outras mais, né? Que a gente, às vezes, chegava lá, o jogo não acabou porque faltou luz. Ficamos lá esperando quase uma hora, não veio a luz, teve que ser remarcado para o outro dia. E tudo isso a gente passava, né? Então foi uma experiência muito boa, que eu guardo boas recordações. Tinha que trazer tudo anotado, tinha que trazer aonde era o ponto forte do adversário que o Vasco ia pegar na semana seguinte, qual era o jogador mais perigoso, quem é que não ia jogar, quem é que tomou cartão vermelho. Então, uma série de informações que seria útil para o treinador. E desses treinadores todos, aquele que mais tirava proveito dessas observações minhas era o Lopes, que no outro dia, quando eu ia passar as informações para os jogadores, ele me chamava na sala e eu tinha que estar presente. E ele, às vezes, me perguntava alguma coisa sobre alguns jogadores adversários, eu tinha que falar. Então, o Lopes trabalhava de uma forma perfeita. Para mim, foi o melhor treinador que eu, em todos os tempos que eu tive aí, em termos de trabalho, em campo, fora de campo, e também um cara que era um cara durão. Com ele,
não tinha indisciplina. Até hoje, ele é um cara que você... É delegado, né? Delegado, então, cara, eu não sou delegado, mas segui um pouco essa linha do Antônio Lopes. Olha, o primeiro foi o Eurico Miranda, aonde eu iniciei e praticamente, não vou dizer praticamente terminei, porque depois entrou ainda como presidente o Dinamite, né? É, mas o Eurico, cara, Eurico, para mim, eu uma vez estava no escritório do Caixa d'Água, porque a nossa amizade se tornou uma amizade muito forte. E eu estava com o Caixa d'Água uma vez, ali perto do Maracanã, que é ali que eu acho que é a sede nova. Eu chegava lá e eu tinha acesso livre. E estava lá o presidente hoje do Bangu, lá no cantinho, escondidinho lá. Estava no início da carreira dele. E eu tinha acesso, chegava lá, mandava sentar, era café, era tudo. Então, o Caixa d'Água, foi Eurico que me colocou juntamente ao Caixa d'Água, num convite para mim ir para o americano. Então, o Eurico, para mim, foi um dos maiores dirigentes. Você vê hoje as pessoas falarem mal e outros falarem muito bem do Eurico. Eu conheci Eurico quando Eurico não era, no futebol não era nada. E conheci o Eurico como deputado, presidente, diretor de futebol, ele foi tudo lá no Vasco. E o que era o Vasco, o que o Vasco é hoje. Então, Eurico, para mim, foi o grande dirigente do futebol brasileiro. E o Caixa d'Água me falou uma vez, Jailson, existe um dirigente no futebol brasileiro, só tem um. Eu falei, quem é esse um? É o Eurico Miranda. Esse pensa lá na frente. E foi na época que o Vasco ganhava tudo, certo? Foi na época que o Vasco manteve o Fluminense na primeira divisão. Foi naquela época que ele era o manda-chuva. E, infelizmente, depois as coisas começaram a dar errado, mas ele era um cara de palavra, era um homem sensível, era uma pessoa que ajudava as pessoas que necessitavam. Então eu tinha uma admiração e tenho uma admiração pelo nome de Eurico Miranda. Olha, eu era um atacante, jogava para fazer gol, meu objetivo era gol, e os clubes que eu trabalhei, eu sempre trabalhei no sentido ofensivo, tá? Eu gostava de armar a defesa bem armada, meio campo firme, cobrindo, e os atacantes se mexendo, finalizando, voltando para ajudar a marcação, não como está hoje. Que hoje você vê um centroavante lá na pequena área defendendo, como a gente está vendo no Fluminense. Não é desse jeito que eu vejo o futebol. Eu vi o futebol na época de 1970, aquele futebol bonito, objetivo, e eu me inspirava nisso. E o treinador que eu sempre procurava tirar muitas das coisas dele era o Antônio Lopes. O Antônio Lopes era o treinador, aquele homem que chegava junto, não dava espaço, com ele não tinha esse negócio de disciplina. Eu seguia a mesma linha, mas seguia com os garotos e seguia também com os jogadores mais experientes. Tive alguns problemas sérios com jogadores experientes, mas todos eles resolvidos da forma que eu achava que tinha que ser resolvido.
Então a minha vida foi essa aí, cara. Eu, como treinador, eu acho que eu alcancei o que muitos aí alcançam, não como você vê aí o Tite e outros treinadores que tiveram um destaque excelente. Eu não tive esse destaque excelente no futebol, mas eu estou no nível dos mais baixos. Eu estou nesse nível. Até porque eu nunca treinei uma equipe, Flamengo, Fluminense, São Paulo, sempre treinava uma equipe de um nível mais inferior. Mas estou satisfeito, estou satisfeito. Estou tão satisfeito que quando eu me aposentei, já vai fazer 10 anos, eu nunca mais fui num campo de futebol. Por quê? Porque as coisas que acontecia e eu acredito que deve estar acontecendo hoje, eu não concordo e não dá para mim. Então eu prefiro ficar na minha casa vendo uma televisão, vendo futebol que me interessa, aquele que eu gosto, e estou levando minha vida. Estou aposentado, graças a Deus não devo nada a ninguém, tá? Levo a minha vida tranquilo, moro bem, como bem, tenho meu carro bom e não devo nada a ninguém. E ninguém me deve nada. E estou levando a minha vida. Nós temos aqui 9 camisas, né? Eu não tenho nenhuma camisa aqui como jogador. Por quê? Naquela época, esses anos todos que eu joguei, eu era para ter, eu acho, de repente, o triplo dessas camisas que tem aqui. Então essas camisas aqui, camisa de alguns jogadores meus, outros de comissão técnica, alguma recordação aqui do Volta Redonda, do Vasco. Então não tem muita coisa. Mas eu não sei nem como é que foi achado essas camisas, porque para mim nem isso aí não existia. Sinceramente. Não é que eu não dava importância. Eu não dava importância. Pedia, eu tirava a camisa, dava. Eu nunca tive aquele negócio de guardar. Hoje em dia, os jogadores hoje em dia, eles são profissionais nessa coisa de investir em quê? Em guardar, de você se promover. E no nosso tempo não tinha isso. Então, por isso que só restou, de repente, essas aqui e mais algumas que eu tenho em casa. Há muito pouco. Mas que agora estão sendo guardadas com muito carinho.